Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Estou gravando aqui dia 30 de dezembro de 2020, um videozinho, uma minissérie aqui sobre as constituições do Brasil, tá? Os principais pontos de cada constituição que a nossa república teve, tá? Desde a constituição lá do Império, tá? Até a Constituição de 1988 que a gente que está em vigor hoje em dia, tá bom? Esse vídeo é voltado para quem está fazendo para diplomacia. No entanto, se você aqui é um aventureiro e caiu de bonde nesse vídeo aqui, fique. É importante uma playlist inteira sobre as constituições do nosso país. Isso é riquíssimo para nosso conhecimento de mundo, né? Aqui compartilhar a minha tela com os senhores. Pronto. Bem, galerinha, Constituições do Brasil. A primeira Constituição que trataremos será a Constituição de 1824, tá? Essa é emblemática Constituição porque adveio de um começo de autonomia que o Brasil estava tentando em frente à sua metrópole, né, que era Portugal. Então, assim, em meio àquela toda aquela as guerras napoleônicas e a vinda da família real para o Brasil em 1908, em 1815, o que acontece? O Brasil ele se torna o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, ganhou uma nova representatividade política. Tá? E, de certa forma, isso teve impacto lá na nossa independência, em 1822. O que ocorre? O Brasil não tinha Constituição, tá? E isso já começou a ser pensado depois de Dom João ele ter que ir lá para Portugal. Teve aquele movimento, né, o vintista, tanto no Porto quanto em Lisboa, e Dom João teve que ir para Portugal. E Dom Pedro ficou aqui no Brasil. E esse dia do fico, deu um certo reconhecimento de Dom Pedro I como o imperador do Brasil. Tá? E, de certa forma, em maio de 1822, teve esse fortalecimento Dom Pedro como o defensor da nação, defensor do Brasil. Aí havia já um ensaio de um proto-senado, de certa forma, primeiros resquícios de um poder legislativo, um senado legislativo. De certa forma, isso deu ambiente para a instituição de uma constituinte, a Constituinte de 3 de junho de 1822, tá? Desculpem se às vezes eu confundi 1800 com 1900, porque eu gosto muito de estudar o século passado, né? Século 20, e quando volto para o século do Império eu fico meio assim, mas é 1822, tá? Houve a constituição de um constituinte, tá? E para você ter essa cabeça. As ações do legislativo brasileiro, elas estão em voga mesmo antes da própria Constituição, tá? Os brasileiros, de certa forma, eles não juraram a Constituição lá de Lisboa. Tá? E em 1º de maio de 1823, houve a primeira reunião dessa Constituinte. Tá? Dom Pedro I sentou lá e falou que o principal objetivo devia passar pela bênção do Império, bênção do rei, do imperador, para você ver como é que era aquela época, né? Houve um manifesto brasileiro às Nações Amigas, a partir do José Bonifácio. Ele tentou buscar um reconhecimento das nações estrangeiras, tá? Até porque acabávamos de se tornarmos uma nação independente, tá? E Lisboa era hostil, na verdade, ela negava esse exercício de autonomia por parte dos brasileiros, ok? E não era uma tentativa de recolonizar a nação, porque não tinha mais como. O Brasil não era mais uma colônia, era um Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves, tá? Não tinha esse objetivo de recolonizar, mas sim de limitar as autonomias brasileiras, tá? Essa constituinte era formada por
em torno de 100 deputados, tá? Uma grande representatividade de Minas Gerais, com 20 deputados, teve Pernambuco com 13. É importante pensar que Pernambuco depois vai entrar em voga a Confederação do Equador, né? Justamente contra o fechamento da Assembleia Constituinte, que a gente vai tratar já já. E como eu havia falado, né, a primeira reunião, em 1823, o imperador discursa, ele fala que a carta, aquela Constituição, tinha que receber a bênção real, a aceitação do rei, entendeu? Então, assim, a CF, ela não é ultraliberal, mas, de toda forma, ela era muito liberal para a época, galera. Você tem noção, isso só foi conquistado pela Argentina em 1853. Então, era liberal, mas não tanto, né? Então, assim, Antônio Carlos, né, um dos deputados, ele começou a discursar que ele devia fidelidade aos brasileiros, não ao imperador, então ele era muito liberal, né? E outro ponto que você tem que analisar é que naquela época houve uma participação do povo nas audiências. Tá? Não me entendam mal, participação popular. Não, era uma participação de um povo bem seleto, mas era uma presença significativa, tinha uma participação popular. Tá? Em 1823, né, os militares, de certa forma, foram ao encontro do rei, falando assim, pô, temos que tirar os irmãos Andrades, eles são excessivamente radicais. E o imperador, daquele jeitão dele, Dom Pedro, não, vamos tentar conciliar aqui, vamos tentar criar uma constituição mais moderada. E 11 de novembro do mesmo ano, né, houve uma sessão permanente e ocorreram discursos fortes. Esses discursos fortes deram justificativa para a Assembleia ser cercada, e 11 de novembro de 1823, a Assembleia foi fechada, né? Os deputados foram presos e muitos deportados. Dom Pedro, ele prometeu à sociedade, né, uma Constituição 2 vezes mais liberal, mas, de fato, como eu havia falado, ela era liberal, não excessivamente como os brasileiros queriam, mas ela era liberal. Tá? Houve protestos em todos os cantos por causa desse fechamento. Bahia não gostou. Pernambuco e Ceará também não gostaram. E esse foi um dos motivos para congratularem, criarem uma confederação, a Confederação do Equador, lá em 1824. Tá? É interessante que, nessa época, o Frei Caneca e o pai do José de Alencar, eles são presos por causa dessa confederação. Tá? A família de José de Alencar em si. Ensaiou-se uma eleição para novos deputados, tá? Mas no dia 24 de fevereiro de 1924, as graças de Deus, foi outorgada a Constituição Brasileira. Havia em torno de 179 artigos, mais ou menos. Para você ter uma noção, 88 falava do Poder Legislativo. O imperador que fechou a casa, né, colocou quase 50% de artigos sobre o Poder Legislativo, né? Tá? E, de certa forma, o Congresso só funcionaria 4 vezes por ano. Só para você ter uma noção. Nessa mesma Constituição havia o poder moderador, né? É um dos pontos que devem saltar seus olhos e você, numa possível prova de terceira fase, uma prova de primeira fase da diplomacia, você tem que analisar isso. Tinha os 3 poderes. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho fácil aqui, galera. Se eu não me engano, está no artigo 1º ou 3º. Mas, se não tiver fácil para mim aqui, a Constituição está aqui. Poder moderador. Pronto, artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. Poder legislativo, poder moderador, poder executivo e poder judiciário. De certa forma, esse poder moderador estava acima dos outros, né? Outros aspectos dessa Constituição. As eleições, quem eram eleitores? Eram homens livres, maiores de 25 anos de idade, tá? Tinham que ter renda. Ok, a renda mínima, se eu não estiver enganado, é R$200. Depois eu até confiro para vocês, mas era mais ou menos R$200. R$1.000, né? R$1.000. Não eram os próprios eleitores, os votantes que davam o cargo político para alguém. Não era a sociedade em si. Tinha uma certa classe. Tinha o primeiro estágio, né? A primeira instância. Os votantes, todos que eram votantes, elegiam os eleitores.
tá? Que era a segunda instância. Esses eleitores que elegiam os políticos. Okay? Isso é importante você citar numa terceira fase. O processo não era direto, né? Era um direto e indireto, porque havia várias instâncias para se eleger um político. Analfabetos podiam votar naquela época, né? Isso só veio a mudar com a Lei Saraiva. Renda mínima para votar em torno de R$ 200 para ser votante, ok? Para ser deputado você tinha que ter em torno de R$ 400 mil, e para ser senador você tinha que ter em torno de R$ 800 mil. Outro ponto, o Senado tinha mandato vitalício. Só haveria eleições novamente para outro senador se alguém morresse. De certa forma, o imperador, no final das contas, para os senadores, ele que escolhia, dava a palavra final. Os eleitores escolhiam 3, tá? Cada província, e a partir desses 3 o imperador escolhia. De certa forma, Dom Pedro II, né, já depois da regência, Dom Pedro II meio que respeitava a vontade popular naquela época. Então, o Senado havia essa renovação lenta. Isso dificultava as instituições de novas organizações, né, novas distribuições políticas, porque o Senado era muito conservador, velhinhos conservadores. Outro ponto, o imperador que escolhia os presidentes da província, tá? Eles podiam ser removidos a qualquer momento, da forma como o imperador queria. Havia artigos propriamente apenas para tratar da família real, havia artigos para tratar do poder judiciário, mas assim, o juiz, aquela época, a época da Constituição de 1824, o juiz, ele não tinha autonomia, que o imperador poderia suspender as suas ações, assim como poderia suspender o próprio juiz se houvesse algumas denúncias, ok? Tudo isso teria que passar pelo Conselho de Estado naquela época, né? Que, de certa forma, no primeiro reinado era um órgão consultivo, no segundo reinado adquiriu alguns pontos administrativos. Só para reforçar, havia o poder moderador, ele era privativo do imperador, é tanto que na regência esse poder moderador foi suspenso, até porque era uma coisa privativa do imperador, e como na regência não havia imperador, né, eram só pessoas que estavam governando, esperando o Dom Pedro II, o Pedrinho, ele alcançar a maioridade, teve a suspensão desse poder moderador. Tá? Então, era a pessoa do imperador, ela não, outra coisa, tá? A pessoa do imperador, ela não responderia por qualquer coisa, era totalmente inviolável. Até porque, gente, rei, né? Rei não erra, aquela frase, né? O que mais, gente? Havia uma certa liberdade de imprensa e outras liberdades constitucionais, né? Tipo, a casa era asilo inviolável. A Constituição tinha pontos bem liberais, né? Mas o Brasil tinha escravos ainda. Só veio acabar em 1888. Tá? Mas na própria Constituição, no seu artigo 179, ele previa, em um dos seus incisos, que seria finalizado, daria fim aos maus tratos, açoites, marcas com ferro quente nos escravos. Tá? As penas cruéis deveriam ser abolidas. É claro que isso não aconteceu assim, né? Mas a própria Constituição de 1824 era mais branda do que o Código Penal, porque o Código Penal permitia isso. E por fim, galera, a Constituição ela era católica, tá? A religião oficial era católica. Só que assim, é um regime católico em que o rei tinha ascensão materialmente ao Papa. Então, o rei mandava mais que o Papa. Ele decidia as normas internas do país. Se o Papa fosse contra, foda-se, o rei mandava no Brasil. Beleza? Essa foi os pontos gerais da Constituição de 1824 do Brasil. Curta o vídeo e já eu lançarei a aula da Constituição de 1891. Beleza? Se gostou, curta o vídeo, siga o canal, compartilhe com algum amigo seu que está estudando para diplomacia ou algum outro concurso, alguma outra prova ou que goste de história do Brasil. Tá bom, galerinha? Nos vemos daqui a pouco. Até mais.